Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Ligeiro comentário a respeito da mídia gringa contestando a vitória do Rafa Brandão sobre o Akin. Comentário no vídeo do Miguel Chaim. Para quem não entende de julgamento, para quem é um retardado na internet, como a própria... Tem hater brasileiro lá comentando na página. E comenta, por que falar open se não é tamanho que influencia? Dá risada. O pior... Que nojo. Fernando Sardinha, ele comentou sobre... Ligeiro comentário a respeito da mídia gringa contestando a vitória do Rafa Brandão sobre o Akin. Comentário no vídeo do Miguel Chaim, meu amigo querido. Não esqueça de seguir ele aqui. Rafa Brandão virado de costas, porque um julgamento, para quem não entende de julgamento, para quem é um retardado na internet, como a própria... Tem hater brasileiro lá comentando na página. Que nojo. Quando você vira de costas, o atleta também é julgado. E de costas, o Rafa Brandão tem maior volume. Sabe o que é volume muscular? É a estrutura óssea do atleta preenchida. O Rafa Brandão é muito maior que o Atkins de costas. O Rafa Brandão, tanto na pose de mais musculoso quanto na pose de expansão de dorsal de frente, ele é muito maior, não é pouco não, é de ombros, tríceps e costas. Então, qual é o grupo muscular que você está analisando o atleta? Tem que olhar de frente, de costas e de lado. Mas alguns retardados mentais não sabem o que é isso. Falando um pouco aqui do Romênia Pro ainda, repercussão, Rafael Brandão conquista o título, conquista a vaga pro Olímpia 2025, e aí isso aí dá a possibilidade para ele já ficar tranquilo, pensar, programar, desenhar o seu off-season, a sua colocação de massa, não vai precisar ficar preocupado assim, cara, eu preciso colocar volume, mas eu também preciso ganhar minha vaga, como que eu vou fazer? Tendo a vaga, já é meio caminho andado, agora ele pode realmente repensar, recalcular, ver se vai fazer algum show ou não. Ele já falou que a ideia, caso ele tivesse a vaga garantida no Romênia, era só voltar no Olímpia. Vamos continuar acompanhando pra ver, cara. A gente quer ver o Brandão competindo, mas a gente também quer ver ele evoluindo. Então o fã agora tem que entrar naquela fase de vamos ter paciência, vamos esperar, vamos dar suporte ao processo. O Neil Hill já provou que consegue fazer off-seasons muito bons, que consegue fazer o físico do Brandão andar. Eu acho que é disso que ele precisa nesse momento. Aqui a gente vê mais algumas imagens e aqui alguém comenta. Tem muito fã hoje. E muitas vezes o fã ainda não entende, não compreende completamente como é o processo de julgamento, que é um processo de julgamento realmente complexo, e às vezes tem uma ideia errada de quais são os critérios ou de como funciona. Alguém aqui comenta, por que falar open se não é tamanho que influencia? Dá risada. O pior é assim, tá? A gente tá aqui sempre para educar, para ensinar, para trazer informação, para que vocês consigam compreender o esporte da melhor maneira possível. Mas o fã também precisa querer aprender. Quando o cara faz um comentário desse e dá essas risadas, tipo, ele tá ali se colocando na posição que eu sei tudo e eu estou rindo, enfim, é complicado. Bom, primeiro, por que falar open? Primeiro porque Open é uma categoria aberta sem limite de pesos. Então não é um critério, é um requisito para a categoria. E como hoje a gente tem a 212, que tem limite de peso, e tem a Classic, que tem limite de peso, criou-se essa crença popular de que a Open é volume, que não tem que ter estética, pode ter cintura larga, que dane-se, o lance é trazer um Mass Monster. Ah, a gente quer ver monstro. Todo mundo quer ver monstro, mas não quer dizer que esse monstro vai ganhar, vai ter o melhor físico. Pode ser que ele tenha um físico muito impressionante, como era o Nasser Al-Sonbat, como era o Marcus Hu, como era o Brent Warren, Mass Monsters, mas que não tinham uma beleza, que não tinham uma estética, que não iam ganhar um Olímpia. Mas na Open ainda, apesar de não haver um limite de peso, o que determina o vencedor é o conjunto. É uma combinação de volume, condicionamento,
simetria e proporção. Então o cara tem que estar proporcional, tem que estar simétrico. O Akin tem muito volume, estava bem definido, mas a proporção dele não é boa, porque as pernas são muito grandes em relação à parte superior, nas poses de lado, por exemplo, e as costas são muito pequenas, estão muito aquém da parte anterior. Então tira-se esta proporção que ele tem, acaba perdendo pontos aí. O Rafael Brandão não é o cara mais volumoso, mas ele traz um condicionamento que é muito bom. É perfeito de cair o queixo? Não, não tem sido. Mas é um condicionamento que é muito bom. E ele tem ali a proporção, simetria, etc., que são excelentes. Excelentes. Então isso acaba jogando muito ele pra frente. E tanto o volume importa sim, mas ele é apenas um dos fatores. Tanto importa que quando o Rafael Brandão competia com 5 quilos a menos, era um pouco menor, ele tinha extrema dificuldade em ganhar alguns shows, em ganhar de caras que eram tecnicamente piores que ele, como era o caso do Akin, por exemplo. Com esses 5 quilos aí, 4 de volume adicionado que ele acabou colocando, ele consegue dar um salto e vencer shows com uma certa facilidade hoje em dia. Não que foi fácil, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E no momento que ele coloca mais volume, ele começa a brigar com caras lá de cima. Então é uma falta de compreensão, muitas vezes, que não é culpa do fã, tá? Embora quando o cara fala isso e dá risada, é difícil se comover, né? Mas muitas vezes o fã realmente não entende, tem uma informação errada, tem uma ideia errada, justamente porque hoje tem também muita mídia, muita gente propagando um monte de coisa, muita gente falando sem saber. Cara, é triste de ver o tanto de perfis produzindo conteúdo que não produzem, eles reproduzem, muitas vezes reproduzem coisas que não são certo e perpetuam informações que não são as corretas. Então, quando você escolhe passar informação, a sua responsabilidade é muito grande, porque hoje a gente tem um público muito grande querendo aprender e querendo entender um pouco melhor do esporte. Então, sim, a Open não tem limite de peso, mas isso não quer dizer que o volume será o maior fator. Ah, mas não é assim. É o melhor físico. Às vezes o melhor físico, como é a Open, não tem limite de peso. Às vezes, nos shows top, o melhor físico é o cara que vai ter muito volume também, mas calhou pelo conjunto. Então é isso que a gente tem para entender e eu quero a opinião de vocês. I don't know. You know, that horse guy is someone people have compared to me a lot. Yeah. And he was going to meet a Rafael. Você achou o Brandão melhor que no Olímpia? Não. Por quê?